iniciando a nossa live da FECIPAMPA Unipampa Campus Itaqui. E hoje nós iremos abordar 3 temáticas. A primeira delas será dicas de como escrever um resumo para eventos científicos. No segundo momento, nós iremos fazer um simulado, dando algumas sugestões de como fazer uma apresentação curta, de apresentação de trabalho de 3 a 5 minutos, que nós iremos com as nossas acadêmicas fazer uma simulação, tá, pessoal? E no terceiro momento, nós iremos trocar ideias de como fazer edição de um vídeo, desse vídeo de apresentação. Olha só, pessoal, nós estamos fazendo a nossa terceira FECIPAMPA Unipampa Campus Itaqui, mas essa live não é só destinada para as pessoas que irão concorrer ao nosso evento científico, certo, pessoal? É para todos aqueles que desejam se capacitar, trocar ideias de como fazer um resumo, de como apresentar o seu trabalho e também de como enviar um videozinho de apresentação do seu trabalho, certo? Eu sou Liliane Bonorino e neste primeiro momento nós iremos trocar algumas ideias de como escrever o seu resumo. Pois é, muitas vezes as pessoas pensam assim, meu Deus, eu tenho um trabalho bem bacana na escola, na universidade, enfim, em qualquer contexto que vocês estejam desenvolvendo uma proposta de algum trabalho e às vezes a gente não sabe como colocar no papel. Então vamos começar a nossa primeira dica, olha só. Resumo. Qual é a diferença? Você já deve ter ouvido falar de resumo simples e resumo expandido. No resumo simples, é bem o que está ocorrendo no nosso evento, na nossa terceira FECIPAMPA Unipampa Campus Itaqui, que nós estamos solicitando um resumo simples, que é de 300 a 500 palavras. Mas olha, atenção, pessoal, vocês podem ficar atentos que tem eventos científicos que variam essas normas, certo? E olha só, uma dica muito importante, no resumo simples, a gente não escreve referencial teórico, certo? Então, no resumo simples, como o nome diz, é bem simples e direto ao ponto, tá? Diferente do resumo expandido, que no resumo expandido nos permitem, às vezes, dependendo do evento, às vezes 3 laudas, 3 páginas, 5 páginas. Aí, nesse resumo expandido, nos permite a fazer referenciais teóricos, certo? Mas bora lá agora algumas dicas do nosso resumo simples. Olha só. Primeira coisa importante quando você for escrever o seu resumo simples, você contextualizar o seu trabalho. Então, a gente pode dizer este trabalho, esta pesquisa, este projeto, e a gente, logo na introdução, a gente contextualiza o local que foi desenvolvido o seu trabalho. Vou dar um exemplo, olha só. Lancheirinha Criativa seria o nome do nosso projeto, da nossa proposta, que nós iremos agora falar, nesse primeiro momento, como a gente escreveria ele no papel. No segundo momento, eu vou chamar as gurias, a Taine e a Fran, elas vão trocar algumas ideias de como é que a gente apresentaria esse trabalho da lancheirinha criativa na ação, no movimento do trabalho, se expressando de uma maneira bem simples, bem comunicativa, certo, pessoal? E, por último, a Taice vai entrar no terceiro momento para dar dicas de como cortar, editar esse vídeo, colocar seu nome, fazer algumas coisinhas para dar um up no seu vídeo, no seu trabalho, certo? Voltando então para o nosso trabalho, Lancheirinha Criativa. Como se a gente fosse contextualizar ele, né? Este trabalho foi desenvolvido na escola tal, faz de conta como nós estamos na Universidade Federal do Pampa, faz de conta que é a escola Unipampa, tá? Na escola Unipampa, com estudantes do 9º ano, dos anos finais. E o que é bacana, pessoal? Por exemplo, no nosso resumo, no nosso template, a gente sugeriu que coloque a justificativa. Por quê? Porque dá mais força para o trabalho de vocês. Então, por exemplo, nesse caso da lancheirinha criativa, qual é a justificativa? Que este trabalho está sendo desenvolvido, né, para estimular os estudantes a criarem lanches criativos para melhorarem a qualidade da sua alimentação, tendo uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, certo? Outro movimento importante no resumo, depois dessa contextualização e a justificativa, observando que tem eventos que não pedem, tá? Esse movimento da justificativa. No nosso evento, na terceira FECIPAMPA, a gente dá essa diquinha de colocar, porque justamente que vocês entrem com um movimento forte, de dar uma maior força para o trabalho de vocês, certo? Depois, vocês explicam o objetivo desse trabalho, tá? No nosso caso da lancheirinha criativa, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é compreender se os estudantes são estimulados, de que forma que esses estudantes podem ser estimulados a terem uma alimentação mais saudável e equilibrada por meio de lancheirinhas criativas. E depois, no próximo movimento, explicando essa introdução, a justificativa e o nosso objetivo, a gente entra na metodologia. E as pessoas pensam, meu Deus, o
que é a metodologia? É como vocês vão desenvolver esse projeto, certo, pessoal? É o passo a passo. Só que, olha só, outro detalhe, outra dica importante no resumo de vocês, pessoal. Não esqueçam de colocar cada frasezinha com ponto final, porque às vezes a gente já viu resumos que tu escreve uma observação. O resumo, ele é realmente inteiro. É um parágrafo único, texto corrido. Mas é um texto corrido que vai pontuação, tá, pessoal? Vai vírgula, vai ponto final. Pense o seguinte, como se estivessem contando alguma coisa, mas tem as pausas, tá? Certo? Terminado, então, o nosso objetivo, vamos entrar na metodologia. Na metodologia, a gente explica como que esse projeto, essa proposta foi desenvolvida na sua escola, no seu contexto, certo? No nosso caso, da nossa lancheirinha criativa. Primeiramente, o que a gente desenvolveu, faz de conta para a pessoa do modo fictício. Primeiramente, nós apresentamos aos estudantes algumas dicas de como fazer um lanchinho nutritivo, equilibrado e saudável, apresentando 3 dicas, né? Com as vitaminas, as proteínas, né? E esses nutrientes que são muito importantes. Depois, apresentando e dando algumas diquinhas de como que a gente pode variar o nosso cardápio, a gente deu algumas dicas de variar com esses lanchinhos com lancheiras coloridas, guardanapinhos de papel, alguns acessóriozinhos para dar maior cara. E olha só o que é bacana, pessoal. A gente traz essa proposta com aquele movimento, sim, de que é possível a gente trabalhar com lúdico, com coisas bonitas, coisas que a gente enche os olhos de ver, com qualquer idade, inclusive a estudantes do 9º ano e até, por que não, universitários, pessoas grandes assim como eu, certo, pessoal? Então, na metodologia, a gente conta, né? Primeiro a gente apresentou essas dicas de como que faz a lancheirinha ser bem balanceada. Depois a gente apresentou os acessórios, quais são as possibilidades para realmente trazer com que esse lanche dá uma cara de criativo, né? E por último, a gente lançou um desafio para a turma. E qual foi esse desafio? Para que eles se dividissem em 5 grupos, né, certo? Para montarem, a gente deu os materiaizinhos para eles, para se separarem em grupos, para eles montarem as suas lancheiras. E aí o desafio era cada um montar a sua lancheira criativa e depois apresentar a turma. E o bacana desses lanchinhos, pessoal, que a gente relacionou a questão de trabalhar com acessórios diferentes e também com mensagens. Opa, o que é isso? Nós apresentamos também alguns post-its para a galera colocar no lanche uma mensagem motivacional. Quem não gosta de uma mensagenzinha, né? Que nem quando a gente manda no WhatsApp ou no Insta, enfim. Então, aquela ideia da gente amar a si mesmo, sabe? Então, aquele movimento do aconchego, de trabalhar o lanche com um afeto, com aquele movimento que a gente fica com a alma mais inspirada para ter força naquele dia, certo? Então, a gente deu para a turminha as lancheiras, os acessórios e também post-its para a galera caprichar o seu recadinho, certo? E depois, nesse último movimento, a gente explicou a metodologia, certo? Passada a metodologia, aí o que foi para finalizar? Apresentados os seus trabalhos, os alunos apresentaram as suas lancheiras que surgiram, as suas criatividades afloraram e as suas mensagens inspiradoras para a turma. E, por final, nós solicitamos, aí a gente entra agora, pessoal, para os resultados. Nós levantamos, né, para o pessoal um momento de reflexão, que é o que essa ação provocou os estudantes. Então, os estudantes foram convidados a refletirem sobre o que essa proposta fez, como foi utilizar a sua criatividade, do que não sabiam desses 3 nutrientes que é importante nós termos na nossa lancheirinha, né? Então, como resultado, o que nós observamos, né? Aí a gente escreve o que nós observamos que repercutiu nesses alunos, o que foi provocado, o que os alunos aprenderam. Então, no nosso trabalhinho, o que nós observamos, né? Nós compreendemos que os estudantes foram estimulados a comer coisas que, às vezes, eles não comiam, como legumes e frutinhas, que dão uma carinha, cor, mais vida, despertou com que o seu paladar, né, começasse a, pelo menos, a provar alguns alimentos que antes não provavam, certo? Outra coisa também que o pessoal observou foi essa questão dos post-its, das mensagens que deram também aquele movimento do aconchego, aquele movimento do relacionar o bem-estar, né, mental e o físico. Então, esse foi um outro resultado que também foi constatado. E outra coisa que o pessoal também levantou muito foi a questão de valorização da sua criatividade, que foi um movimento muito bacana relacionar criatividade, alimentação e mensagens de motivação. E por último, qual é a dica, pessoal? De nós escrevermos uma conclusão. A
conclusão, a gente dá um fechamento em que a gente traz para o nosso texto, enfatizando o encerramento do que realmente provocou esse trabalho. Então, por exemplo, no caso da lancheirinha criativa, a gente pode, o que nós com esse projeto nós podemos concluir? Concluímos que por meio da criatividade, da valorização dos vários gostos, dos vários paladares, é possível sim promovermos uma alimentação mais nutritiva, equilibrada e saudável. Então foi isso, e assim nós encerramos o nosso trabalho escrito. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Viram só que não é muito complicado. É só nós organizarmos as nossas ideias na introdução, colocarmos em contexto, retomando, né, o contexto, a justificativa, por que é importante desenvolver essa proposta. Depois nós entramos no nosso objetivo. A dica é, coloque um objetivo geral. Se tem mais parte no texto, até vocês podem colocar sim. É bacana que coloquem os objetivos específicos, mas a sugestão é até 3, tá, pessoal? Porque mais que isso fica muito extenso, fica muito redundante, certo? Então, se forem colocar objetivos específicos, coloquem de 1 até 3, certo? Depois a metodologia, que é explicar como esse trabalho foi desenvolvido. Depois, os resultados, o que foi percebido com o desenvolvimento dessa atividade no contexto que vocês realizavam. E, por último, a conclusão, o fechamento do trabalho, que aí vocês trazem à tona tudo aquilo de bacana que teve com a proposta que vocês desenvolveram, certo? E outra coisa, lembrando do título, olha só, pessoal, lancheirinha criativa. Aí o título seria Nutrimigo, 2 pontos, lancheirinha criativa. Por quê? Porque Nutrimigo é um trocadilho de nutrir um amigo. Então, esse movimento que a gente trouxe para os nossos estudantes, certo, pessoal? Então, esse primeiro momento, trocando algumas diquinhas básicas, certo? Façam o texto de vocês, quando vocês forem escrever o resumo, bem direto, os tópicos respondendo para tentar contemplar cada item, certo? Sem ficarem colocando muitas coisas muito redundantes, como, por exemplo, sendo assim, em vista, alguns termos muito redundantes, então tentem fazer frases mais diretas, certo? E agora, chegando ao nosso segundo momento, agora eu vou convidar as meninas, as nossas estudantes, a Taine e a Fran, para trocar uma ideia aí com vocês, pessoal, de como é que a gente apresenta um trabalho de uma forma descontraída, certo? Vamos fazer ao vivo aqui, vamos tentar fazer uma apresentação entre 3 a 5 minutos, lembrando que, se for menos de 3 minutos, abre uma possibilidade que depois, na hora de editar o vídeo, a gente acrescente alguma coisinha, como uma dancinha, alguma música, bastidores, making off, erros de gravação. Então, a gente pode voltar. Ah, não, voltando a tal coisa. Ah, não, recapitulando. Então, a gente vai fazer essas paradinhas, assim, para vocês verem como é que acontece mesmo numa apresentação real, que não é fácil, a gente faz 5, 10, 50, enfim. Podemos fazer infinitas vezes, mas depois com a Taice, no terceiro momento, vocês vão ver como é que, com as edições ali do vídeo, com o aplicativo, como é que a gente consegue fazer esses ajustezinhos para chegar com o que realmente a gente gostaria, com a nossa cara para apresentar o nosso projeto. Então, eu chamo as meninas, Taine, Fran, venham meninas, venham lá. Vamos apresentar, as meninas estão aqui, fazer conta, olha aqui que as meninas são do 9º ano, tá? Pessoal, nome fictício, a escola Unipampa, 9º ano aqui. E eu saio, porque eu sou prof. Orientadora, e as meninas vão simular uma apresentação de como seria uma apresentação de um videozinho curto, de 3 a 5 minutos, certo? Então, vamos lá, meninas, ó, luz, câmera e ação. Tomada! Vamos falar, preparar e valendo! Olá, pessoal, meu nome é Taine. Meu nome é Franciele. E nós somos da escola Unipampa, Do 9º ano do município de Itaqui. e a gente trouxe para apresentar para vocês o nosso projeto Lancheirinha Criativa. E como que nós realizamos o nosso desafio? Bom, Fran, ensino com base em 3 pontos: dos carboidratos, que são nossa fonte de energia, né? Que são do grupo dos pães, das massas, das proteínas, que são muito importantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, fazem parte do grupo dos ovos, das carnes, do leite e das vitaminas e dos minerais, das frutas, legumes, dos vegetais. Aqui, como resultado do nosso trabalho, nós montamos 3 lancheiras criativas com guardanapinhos coloridos, acessórios, forminhas, mensagens motivacionais. E aqui a gente trouxe, então, lancheirinhas super completas e criativas e que trabalharam bastante a nossa criatividade. A nossa primeira lancheira, nós temos torradinha, ovo, tomate cereja e banana com granola. Então, como já havia dito, aqui a
grupos dos carboidratos, o ovinho cozido do grupo das proteínas e a banana e os tomatinhos do grupo das proteínas, das vitaminas e dos minerais. Aqui também, como a prof. Liliane já havia dito, a gente trouxe um post-it com uma frase motivacional: faça seu dia mais feliz. A nossa segunda lancheira, nós temos uma torradinha, palitinhos de frutas e bolinho de banana com aveia. Aqui a gente trouxe, então, como carboidrato, o nosso pãozinho, ó, pessoal, em forma de florzinha. Nosso palitinho de fruta, olha que lindo. E o nosso bolinho de banana com aveia. Também trouxemos como forma de proteína o nosso leite, tá, pessoal? E na nossa terceira lancheira, nós temos moranguinhos, ovinho e um sanduíche que nós resolvemos cortar em formato de coração. Olha só, pessoal, que lindo esse sanduíche, tá? Nossa fonte de carboidrato, o ovinho, nossa proteína e os moranguinhos, vitaminas e minerais, tá? Aqui a gente também trouxe um suco natural de laranja. Então, o que a gente pode aprender com esse trabalho? A gente estimulou bastante a nossa criatividade e a gente observou que ter uma alimentação saudável é muito importante no nosso cotidiano, tá bom? Sendo assim, a gente encerra nossa parte. E venham participar do nosso curso da lancheira criativa do nosso NutriMigo. Muito obrigada pela atenção. Certo, pessoal? Encerramos bem os 3 minutinhos. E outra coisa, como foi um movimento mostrando para vocês de como é que a gente pode fazer vários movimentos de adicionar. O que a gente poderia ter adicionado? Porque como deu 3 minutos bem certinho, a gente poderia ter adicionado mais algumas coisinhas, né? De coisas como, por exemplo, até relatinhos dos estudantes, algumas coisinhas que surgiram, né? Então, olha só, ou uma dancinha, enfim. Então, agora a gente convida, né, a Thais para trocar algumas diquinhas. Ô, Thais, como é que a gente pode dar uma incrementada no nosso videozinho, acrescentando mais, digamos, erros de gravação, né? Como, por exemplo, aquela hora paradinha, em que tu, às vezes, acaba meio que parando de falar, aí dá um cortezinho daqui. Como é que podemos fazer para adicionar um videozinho ali por exemplo, uma dancinha no final, ou making off, ou bastidores, que é bem bacaninha, né? Então, a gente pode dar um up, né, no nosso videozinho fazendo isso. E fica, né, pessoal, olha só, outro detalhe agora, chamando a Thais, né? Quem não assistiu a nossa live também pode depois assistir, que nós deixaremos ali embaixo na descrição o forms. Já dá para disponibilizar ali no nosso chat, né, o forms da nossa live. Compartilhe aí com a galera, já se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para receberem as notificações. Convidamos a Thais. Ô, Thais! Tudo bem? Oi. Agora com a Thais, vamos trocar algumas dicas com a Thais. Como é que a gente edita o nosso vídeo, Thais? Como é que a gente adiciona alguns elementos, como por exemplo o nome, né, do nosso trabalho, os componentes do trabalho, enfim. Fica contigo, Thais. Então, pessoal, eu vou apresentar aqui para vocês. Então, eu sou a Taiciane, eu sou do curso de nutrição da Universidade Federal do Pampa, e eu vou trazer para vocês hoje um pouquinho sobre apresentação, né? Como editar vídeos curtos de apresentação de trabalho. Então, primeiro, começando, eu vou trazer para vocês o aplicativo que eu utilizei para essa apresentação, é o aplicativo InShot. Eu quis utilizar ele para demonstrar para vocês justamente porque é uma ferramenta gratuita e está disponível tanto para Android quanto para iOS, que seria o iPhone. Então, como que de primeira a gente faz para baixar esse aplicativo? Se o teu telefone é Android, tu vai no Play Store, e se é iOS, é no App Store. E aí tu vai escrever o nome do aplicativo e vai aparecer dessa forma, editor de vídeo e foto e música. É esse aqui que tem que ser baixado.
Tem outras opções, mas como eu falei, eu trouxe esse porque é uma ferramenta gratuita e tem várias possibilidades que a gente pode utilizar. Eu trouxe algumas para vocês, tem outras no aplicativo, mas o interessante é que vocês vão explorando, vão mexendo, tem várias coisas bem legais ali. Então, a primeira coisa, quando a gente baixou o aplicativo, vai aparecer, quando entrar nele, vai aparecer essa página aqui. Como a gente está fazendo para edição de vídeo, a gente vai clicar em vídeo para que a gente consiga editar. Depois que a gente clicou em vídeo, vai aparecer essa aba aqui. Vai aparecer, tem como a gente escolher a opção vídeo, a opção foto ou todos os materiais que tu tem disponível aí no teu celular. Eu selecionei a opção vídeo. E aí aqui vai estar todos os vídeos, por exemplo, que vocês gravaram com os colegas de vocês, apresentando o trabalho, igual as gurias fizeram agora. Então, vai estar todos os vídeos aqui. Vocês vão selecionar quantos vídeos vocês quiserem, quantos forem necessário. Eu gravei 5 vídeos porque foi cortado algumas partes, e aí a gente decidiu gravar primeiro a introdução, aí depois foi para metodologia, resultados, e aí o outro vídeo para finalizar. Então, vocês vão selecionar quantos forem necessário, quantos vídeos vocês gravaram para apresentar o trabalho de vocês. E nesse aqui, vocês só vão dar um clique em cima para selecionar esses vídeos. Depois que vocês selecionaram, vocês vão clicar nessa setinha aqui, ó. Aí, vai abrir essa aba aqui para vocês. Aí vai estar o nosso vídeo e embaixo dela aparece todas as ferramentas que estão disponíveis. Se a gente passar assim para o lado, vai ter outras ferramentas disponíveis. Mas antes, né, da gente começar a editar o nosso vídeo, vamos fazer uma capa. Igual a Liliane falou, trazer algo a mais aí para o nosso trabalho, fazer uma capa bonitinha para que a gente coloque o nome do nosso trabalho e para que a gente também coloque os autores ali do trabalho, descrevendo. Então, quando a gente aparece na nossa primeira tela, tem um mais aqui do lado. Esse que está circulado. Quando a gente clica, aparece 2 opções, em branco ou vídeo foto. Eu cliquei na opção em branco para que eu conseguisse escrever em cima dela. Então, a gente clicando na opção em branco, vai aparecer a tela em branco. E aí, vocês vão na opção do texto, que é um T. Essa opção vai ser para vocês digitarem o nome do trabalho de vocês. Igual eu fiz aqui, eu digitei o nome da apresentação aqui que eu estou fazendo para vocês. É bem legal essa parte, porque vocês podem mudar as cores, vocês podem deixar o texto de vocês um pouco mais forte, tem várias opções aqui embaixo. Eu vou mostrar esse modelinho para vocês, ó. Eu quis algo mais chamativo ali pro nosso texto, para o nosso título. Então, eu cliquei nessas opções que tem aqui embaixo. Dá para alterar as cores que vocês quiserem. Normalmente, às vezes, a gente escolhe para um trabalho, para um projeto, a gente escolhe umas cores padrões para justamente para ser a cara do nosso trabalho, né? Para quando a gente veja aquelas cores, a gente conseguir remeter o nosso trabalho. Então, aqui tem várias opções de cores. Também tem a opção da gente aumentar a letra, se quiser. Puxando nessas setinhas aqui, a gente consegue aumentar a letra. Ou também, quando a gente clica nessas barrinhas, a gente consegue deixar o texto centralizado, ou deixar para a direita, para a esquerda, e aumentar também o espaçamento dele. Então, isso é ótimo para que a gente consiga arrumar, encaixar o nosso texto bem bonitinho ali. E aí, quando a gente quiser colocar mais, né? Eu quero escrever mais, eu não quero só colocar o nome, eu quero colocar o nome dos autores também. Vai aparecer essa opção do T com o maisinho do lado. E aí é uma opção para você adicionar mais textos ali na sua capa. Aí, no caso aqui, eu coloquei 2 nomes, nome dos autores, para a gente dizer de quem que é o trabalho.
Outra coisa que dá para fazer na capa é colocar figurinhas na capa. Então, quando a gente aperta nessa carinha aqui que tem o maisinho, os sticker, a gente consegue adicionar figurinha. Então, a gente consegue adicionar seta. Aí aqui tá aparecendo, a gente consegue adicionar GIF, a gente consegue adicionar imagens. Então, é bem interessante essa ferramenta que vocês podem utilizar a criatividade de vocês à vontade, adicionando o que vocês quiserem. Se vocês criaram uma logo assim para o trabalho, vocês podem colocar também aqui na capa, vai ficar bem legal. Aqui não está mostrando, mas essa seta, ela mexe, e essa figurinha aqui também ela mexe. Então, no vídeo elas vão ficar se mexendo, que fica bem legal, bem interativo. E aí, depois, se eu quiser colocar uma capa final, uma capa de obrigado ali, agradecendo quem está assistindo o vídeo, dá para fazer também. Então, com a nossa capa ali de entrada pronta, a nossa capa pronta, a gente vai apertar no botão duplicado. A gente vai duplicar a nossa capa e vai arrastar ela para o final. Arrastando ela para o final, a gente vai modificar ali o texto e vai colocar um obrigado. E aí, a gente vai repetir o mesmo processo. Mudar a cor, aumentar a letra, mudar o espaçamento se a gente quiser. Nessa opção aqui, eu aumentei um pouco mais a nossa letra, para que ficasse maior assim na capa. Após, selecionado isso, a gente vai começar a editar o nosso texto. Então, a gente vai clicar ali no vídeo e aí a gente vai começar a editar ele. A primeira coisa, que é uma opção bem legal, o vídeo ele tem alguns formatos que a gente chama ele de canvas. Então, tem vários formatos. O recomendado é o 16.9, que é o do YouTube, e o 2.1, que é o padrão. Por quê? Porque fica nesse formato de apresentação. Tem outras opções aqui para Instagram, TikTok, outras opções para deixar ele do tamanho que ele tá, do formato que ele tá. Só que como esse vídeo vai ser postado no YouTube, é interessante que coloque, para não cortar nada ali na hora, é interessante que coloque nessas duas, ou nessa aqui que é a própria para o YouTube, ou nessa que é a padrão. Depois, se a gente quiser adicionar uma música, quem assiste vídeo no YouTube ou até no Instagram, às vezes o vídeo começa com uma musiquinha no fundo, né? E aí a pessoa começa a falar. É interessante também a gente usar essa ferramenta aqui para apresentar os vídeos. Uma musiquinha breve, um ritmo de 4, 5 segundos, até para não tomar muito tempo do vídeo de vocês. Então, tem essa opção música, que aí vocês clicando nela vai ter essas três opções: músicas, efeito ou gravação. Vocês vão selecionar nessa que diz música. Depois que vocês selecionaram nessa, vai aparecer aí o próprio aplicativo, ele tem algumas músicas ali para vocês, várias opções. Ou, se vocês quiserem, vocês podem selecionar a música do telefone de vocês. Eu tenho uma música aqui que eu escuto que eu acho legal, não achei no aplicativo, então eu quero adicionar essa música. Vocês podem, clicando aqui no Minha Música, e aí vocês vão adicionar a música do telefone de vocês. Caso vocês queiram adicionar a música que está ali no aplicativo, tem várias opções, várias. Vocês vão clicar em baixar e depois em usar a música. E aí ela vai direto para o vídeo para vocês fazerem os ajustes ali. Uma coisa bem importante, o YouTube tem os direitos autorais, então quando vocês forem utilizar uma música, isso também é legal do aplicativo, ele já dá esse recado aqui para vocês, o que vocês têm que colocar na descrição dos vídeos de vocês, porque se o YouTube barra vocês por causa dos direitos autorais, vocês vão ter que arrumar o vídeo depois, mudar ele, trocar a música. Então, é importante que vocês coloquem o que o aplicativo aqui está pedindo para vocês colocarem por conta dos direitos autorais também. Aí, agora, a gente selecionou a música. Quando a gente seleciona e clica em cima da música, vai aparecer
essa parte aqui, que é para a gente ajustar o volume da nossa música. A gente pode ou aumentar ou diminuir a música. Então, tem duas ferramentas aqui importantes, que é o aparecer e o desaparecer. O aparecer é no início, então o aparecer normalmente ele começa baixinho e ele vai aumentando. Que aí a gente está começando a entender a música ali no início do vídeo. O desaparecer, a música tá um pouco mais alta e aí ela vai diminuindo. Então é o contrário. Eu já utilizei várias vezes essa ferramenta, então é bem legal, fica muito interativo o vídeo, começar com a música e finalizar depois com a mesma música. Então é outra ferramenta que vocês podem utilizar para deixar o vídeo de vocês mais completinho, mais fechadinho, sabe? Não com a música alta e aí começa alto e termina alta. Não, dá para fazer esses ajustes, né, aqui no próprio aplicativo pelo celular. E aí, se vocês quiserem, né, se vocês clicarem em cima do vídeo, vocês vão ajustar o volume. Que volume seria? O volume da voz de vocês. Tem gente que tem um tom um pouquinho mais baixo e tem gente que consegue ter uma voz mais potente, mais grave e aí fala bem alto. Eu já sou um pouquinho, falo mais ou menos ali, dependendo, não tenho uma voz tão potente assim, mas também não tão baixa. Então, talvez se eu fosse fazer o vídeo, eu precisaria aumentar um pouquinho mais o meu tom, sabe? Mas esse aplicativo, ele já traz essa opção, que aí na hora a gente tá gravando, a gente se empolga, porque igual ele falou, a gente demora para pegar o vídeo, para começar a gravar. Então, a gente grava várias vezes, não é de primeira. Quem consegue de primeira, maravilhoso. Mas a maioria não consegue, precisa gravar algumas vezes. Então, às vezes, ficar cuidando do nosso tom da voz na hora, a gente não consegue. Então, esse aplicativo, ele já traz essa ferramenta que vocês podem aumentar a voz de vocês, aumentar o volume. Então, é bem interessante. E tudo isso que eu tô falando, ele faz gratuitamente. Então, é bem interessante essa ferramenta. Ele já passou também por várias atualizações, então cada vez mais ele está se atualizando e trazendo coisas gratuitas para nós. Tem a versão Pro dele, que é a versão paga, mas a versão gratuita tem várias coisas e que supre completamente a necessidade para a edição de vídeos. E agora, outra opção que eu trago para vocês é os stickers, que seriam as figurinhas que eu tinha falado lá no início. Às vezes no vídeo a gente quer colocar alguma coisa que remeta o que a gente está falando. Tipo, a gente falou alguma coisa e quer colocar um símbolozinho de bater palminha. Dá para colocar uma figurinha. Ou eu tô falando nesse caso da lancheira criativa, a gente tá falando ali, mostrando, e aí talvez quer colocar uma seta para apontar para o alimento que a gente está falando. As gurias falaram ali do pãozinho de coração, dos moranguinhos, do ovo, então daria para colocar uma seta apontando para o que elas estão falando e mostrando. Então ficaria bem mais interativo ali. Colocar foto, se quisessem colocar outras opções, daria para colocar, igual a Lili falou ali, dá para colocar um make-off depois de foto, com um pouco de fala. Então ficaria bem mais interativo, bem mais legal o vídeo. E tem todas essas opções de imagem, GIF, emoji, tem várias. O texto, novamente, se a gente não quiser colocar várias vezes nos vídeos que eu precisei editar, em vez de figurinha ou imagem, eu colocava algum texto sinalizando alguma frase que eu tinha falado ou uma palavra. É algo bem breve, pessoal, não é um texto inteiro, até porque não vai caber ali. É algo bem breve só para sinalizar, para reforçar, para dar mais corpo ao que tu tá falando ali na hora. Porque aí, na hora que a gente vê aquela imagem, aquela palavra, a gente presta mais atenção. Mas ele tá falando disso. Então, essa também é uma ferramenta bem importante para se vocês quiserem utilizar. E aí também vocês podem arrumar a cor da letra, igual lá no início para fazer a capa. Se vocês clicarem no texto, vai aparecer essa opção de arrumar a letra. Para deixar mais forte, né, algo mais visual ali para vocês, tem essas outras opções, que aí o texto ele fica em caixa mais marcado também.
Vocês podem arrumar também o tamanho, a largura e a altura do texto de vocês. Aqui o texto ele tá bem grande, né? Eu precisei dimensionar ele um pouquinho, deixar ele um pouquinho menor para caber também na tela. Por isso que é importante aquele formato do vídeo lá padrão do YouTube, porque eu tenho espaço dos meus lados se eu quiser adicionar alguma coisa. Eu tô centrada ali na imagem, no vídeo, e tenho do lado se eu quiser adicionar alguma coisa também. E aí, aqui é bem interessante essa parte das transições. Quando a gente clicar nessa opção que vai ter, vai aparecer as entrada e saída. Mas o que seria isso? São as transições. Nos vídeos que a gente olha, às vezes do nada aparece uma palavra ou algum link, algo que a pessoa queira chamar a atenção. Então, a palavra entra assim do lado e aí sai depois. Isso que a gente fala são as transições, transições de entrada e transições de saída. A entrada é quando a palavra justamente está entrando ali no nosso vídeo, e a saída é quando ela está saindo, porque a palavra não fica ali para sempre. Essa ferramenta é só para vocês sinalizarem alguma coisa, não é para deixar um texto ali. Então, se vocês clicarem na opção de entrada, aí aqui tem várias ferramentas, se vocês querem que ela entre pela direita ou pela esquerda, cima, abaixo, vocês podem colocar, redimensionar também. E a saída a mesma coisa, quando que vocês querem que a palavra saia. Se vocês querem que a palavra saia pela direita, pela esquerda, cima, abaixo. Então é bem interessante essa ferramenta. Os filtros, né? Eu não acho tão necessário assim, mas caso eu trouxe para vocês aqui, caso queiram utilizar, tem a opção de filtro, igual como se fosse edição de foto, tem também para colocar os filtros. Às vezes a gente coloca quando erra alguma palavrinha, né? Se quiserem colocar, às vezes, né, o make-off depois, dá para deixar o vídeo no final ali em preto. Se as gurias quisessem ter colocado, né, dá para desbotar assim a nossa imagem para ela ficar mais escura. E aí é como se fosse os erros de gravação ali. E aí tem o PIP, que é para colocar alguma imagem no nosso vídeo. Igual eu falei, dá para colocar se tiverem um logo ou as gurias estavam falando dos alimentos ali e quisessem colocar uma imagem, também daria para colocar. Tem essa opção clicando no PIP, vai aparecer para vocês. E agora, né, mas não diria mais importante, mas o que vai também a gente conseguir ajustar e arrumar o nosso vídeo é as opções de cortar, selecionar, cortar, juntar. Então, quando vocês vão clicar nessa parte onde diz dividir, vocês vão apertar em dividir o texto de vocês. Uma coisa bem importante que eu falo, se vocês quiserem gravar o vídeo todo de uma vez, por exemplo, os 3 minutos, igual as gurias fizeram, direto, tem a opção, quando vocês errarem alguma palavra, isso é uma dica boa e vai ajudar bastante vocês nas edições, é darem uma pausa. Por exemplo, aqui eu falei uma palavra errada, eu pauso, silêncio, dou uns 2 segundos e aí continuo. Por quê? Se a gente erra uma palavra e continua falando em cima, fica ruim para a gente conseguir dividir, para a gente saber o momento exato. Quando a gente fica em silêncio, a barrinha ali da voz, ela fica retinha. Então, tu sabe que é nesse momento que tu tem que dividir o teu áudio, que tu tem que cortar ou dividir o teu erro porque tu gravou. Então, é bem importante. Errou, fica 2, 3 segundos em silêncio. Isso vai ajudar quem for editar o vídeo muito, porque várias vezes a gente começa, a gente erra e vai falando, e depois fica muito ruim de cortar, porque é perceptível quando o vídeo ele é cortado assim, não tem uma pausa, sabe? Então, vocês vão selecionar essa parte que vocês querem retirar. A que vocês querem cortar também, essas duas barrinhas aqui, ó, vocês vão selecionar assim, ajustando no texto, selecionar a parte que vocês queiram aparar, ele fala aparar, e aí vocês vão apertar em excluir. Isso é o vídeo de vocês, por isso que é bem importante vocês respirarem quando errarem para conseguirem ver o momento certo que vocês precisam cortar o vídeo de vocês. Tem o fundo, caso vocês queiram colocar algum fundo no vídeo de vocês, tem essa opção também. Várias cores vocês podem colocar.
Ou se vocês quiserem, tem o conta-gotas, esse aqui, ó, que vocês clicando nele e clicando, por exemplo, na imagem do vídeo, ele vai deixar daquela cor que tá. Então é bem interessante, porque ele dá uma gama de cores e ainda vocês podem adicionar uma cor que vocês quiserem, que, por exemplo, tá no logo da imagem de vocês. Tem como colocar imagem no fundo. Aqui eu coloquei uma paisagem, mas se vocês quiserem colocar alguma outra imagem da escola, do projeto de vocês, também tem essa opção para vocês colocarem. E aí, depois, né, de tudo isso, de vocês adicionarem as figurinhas, adicionarem os textos, deixarem ali a capa bonita, vocês conseguirem cortar o vídeo de vocês, adicionar a música que vocês querem no vídeo, aumentar a voz, vocês vão salvar em rascunho. Quando vocês apertarem salvar, vocês conseguem salvar em rascunho. Por que em rascunho? Da mesma forma que é para gravar, para editar, talvez demande um pouquinho de tempo ali de vocês. Hoje eu vou fazer a capa. Hoje eu vou editar a parte do vídeo que eu fale e depois eu edito a outra parte. Então, vocês podem ir indo salvando o vídeo em rascunho. Isso que é bem interessante, vocês não vão perder esse vídeo. Se vocês saírem da ferramenta, ele vai ficar salvo em rascunho e aí depois vocês voltam de novo para conseguir editar. Até também, editei essa parte, vou mostrar para meus colegas, vou mostrar para minha orientadora o que ela achou do meu vídeo. Vocês podem fazer isso também. E aí vocês vão mostrando essas partes, vocês vão se ajudando também, dando ideias. Só que o legal, como eu falei, dessa ferramenta é explorarem todas as figurinhas que tem, todas as opções que aparecem ali para vocês. Então, é vocês irem mexendo mesmo, que aí vocês vão aprender. Como eu falei, eu trouxe o básico para vocês fazerem um trabalho maravilhoso para a nossa terceira FECIPAMPA. Então, aqui vocês vão conseguir fazer com essas dicas que eu trouxe, vocês vão sair muito bem. Mas é importante vocês mexerem, fuçarem ali também no aplicativo. Aí aqui, como eu falei, ele vai ficar salvo aqui, ó, em rascunho. E aí vai aparecer a lista de vídeos ali para vocês. E era isso, pessoal. Não sei se vocês têm alguma dúvida, fiquem à vontade também para entrar em contato comigo através da Liliane também, do nosso Instagram, se vocês quiserem entrar em contato, tirar alguma dúvida. Então, a gente está sempre disponível para ajudar. Obrigada, Thais, pelas super dicas, né, de como editar o seu vídeo, que às vezes o pessoal fica meio perdido no que incrementar, no que tirar, né? E olha só, passando para dar alguns recadinhos para relembrar com a galera, olha só, pessoal. Quando a gente for fazer o resumo, vamos tentar um resumo na parte escrita, não esquecendo do parte do resumo. Tentar ser o mais breve possível, coisas que vêm na cabeça da gente para escrever esse resumo. Não fiquem se preocupando, porque no resumo simples não tem que ir lá ficar olhando em livros e pegar referencial teórico, não. São coisas bem simples e diretas, explicando onde é que foi realizado o projeto, a justificativa, certo? O objetivo do projeto, a metodologia, como foi desenvolvido, os resultados e a conclusão em que dá um fechamento desse trabalho, certo? Na apresentação, outra dica importante, pessoal, quando vocês forem apresentar um trabalho, sejam o mais espontâneos possível, certo? Não é para ficarem lendo nada, não decorem nada, tentem ser bem youtubers, bem como a gente fez no improviso, que um olhando para a outra, conversando, interagindo. Se às vezes tem um movimento ali que às vezes parou um pouquinho, fala, não tem problema que aí não corte, como a Thais já deu a diquinha ali, dá para cortar, tem um recurso para cortar na hora de apresentar. Se for apresentação presencial, aí que será a nossa última etapa, né? Na presencial a gente vai conversando, trocando uma ideia, mudando de assunto, certo? E olha só, voltando para as duas questões importantes do nosso concurso, mas também dica para quem não vai participar da nossa feira municipal, que é uma feira das ciências, para todas as áreas do conhecimento que a gente está fazendo aqui no município de Itaqui, que participam toda a educação básica do nosso município, desde a educação infantil para os pequenininhos até o ensino médio, incluindo a EJA. Temos uma modalidade diferente agora, que é outra modalidade nova, né, que é a educação inclusiva, né? Então a gente convida para que todos se sintam assim, ó, à vontade para escrever as suas ideias. E sim, tudo que nós fazemos é científico, sim, e que isso que a gente está trazendo para vocês, essa espontaneidade, comunicação fluida, para que sim, vocês se
empoderem das suas ideias, não tenham medo de falar, vergonha, não tenham medo e vergonha de errar, porque às vezes acontece, dá um cortezinho, ou se está na apresentação presencial, a gente corrija, não. Não, como eu estava dizendo antes, a gente dá uma corrigidinha, que é normal, que nem agora estou corrigindo. Então, isso é normal, gente, isso que é espontaneidade. Então, a gente convida vocês para que vocês sejam espontâneos, tanto na apresentação, que nem as gurias lá, elas não decoraram nada, elas simularam, fizeram algumas coisinhas. Sim, poderiam incrementar sim, mas aí a gente tem aquela brechinha, né, de aumentar os minutos, como na apresentação que as gurias fizeram, deu 3 minutinhos. Se quiser incrementar, mas faltou tal coisa, tem ainda a margenzinha dos 2 minutinhos, para depois a gente encaixar, fazer algumas tomadas, né? Algumas tomadinhas, alguns recortes, e a gente vai incrementando e melhorando, certo, pessoal? Lembrando que o videozinho é de 3 a 5 minutos para o nosso concurso. E se vocês forem participar, né, de outros concursos, atentem para as normas, porque cada concurso tem as suas normas de apresentação, certo? E a gente convida, né, para que participem da nossa FECIPAMPA Unipampa Campus Itaqui. E no dia da apresentação presencial, que vai ser no dia 1º de setembro, os apresentadores do seu trabalho são convidados a só dialogar, trocar uma ideia, como é que fez o seu trabalho, nada de decorar, certo, pessoal? Não é para vir aqui e ficar decorando coisa que é o que está escrito, certo? O que está escrito é uma partezinha, é um esqueletinho do projeto, certo? Então, a gente convida vocês para prestigiarem nossos eventos, as nossas lives também, que nossas lives a gente não faz apenas direcionado aos que vão participar do nosso concurso. Nossa live foi bem tentando contemplar aqueles que têm interesse de melhorar a sua escrita, a sua apresentação, a sua comunicação, né, a sua apresentação oral do seu trabalho, e também o seu videozinho com as super dicas da Thais, que é a nossa mega parceira, que a gente faz essas dicas, essas trocas de ideias, certo? E nós, ao longo do ano, continuaremos fazendo algumas livezinhas com temas variados que possam trazer mais conhecimento, mais formação para vocês, nossos seguidores. Então tá, pessoal, nós agradecemos, né? Curtam e compartilhem esse videozinho com as pessoas que vocês conhecem, que possam vir se interessar, e a gente vai deixar ali na nossa descrição do vídeo o nosso forms de participação, sabe? De presença online, certo?